Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. Vamos analisar o enunciado, as alternativas e encontrarmos a alternativa correta. Acompanhem comigo, vamos lá. Nós temos um concurso para analista de gestão contábil da Prefeitura de Recife, que aconteceu no ano de 2019 e a banca a FCC. O que diz o enunciado? De acordo com o Código Tributário Nacional, portanto, de acordo com o CTN, a obrigação tributária principal é... Bom, neste momento, nós temos que fazer uma pequena pausa para entendermos o enunciado. O enunciado, ele liga diretamente ou está ligado diretamente com o aspecto obrigação tributária. E se nós estamos falando em obrigação tributária, nós temos que direcionar o nosso estudo para o título 2, capítulo 1 do Código Tributário Nacional, que ele traz aspectos focadamente ditos acerca da obrigação tributária. E o artigo 113 do CTN, ele fala claramente que a obrigação tributária vai se segregar em uma obrigação tributária principal ou em uma obrigação tributária acessória. O parágrafo 1º do artigo 113 nos diz o que é uma obrigação tributária principal. Em suma, ele nos revela que esta obrigação tributária principal nasce com o fato gerador, mas se extingue com o crédito tributário. Só que ela tem um grande objetivo. O objetivo é o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. De outro lado, nós temos o artigo 113, parágrafo 2º, que externaliza o que é uma obrigação acessória e diz em suma o artigo 113, parágrafo 2º, que obrigação acessória consiste num ato positivo ou negativo, ou seja, em um fazer ou não fazer no interesse da arrecadação e da fiscalização do tributo. Desta maneira, nós temos aqui bastante clara a divisão entre obrigação tributária principal e acessória. No entanto, o enunciado trazido pela FCC no concurso para analista de gestão contábil da Prefeitura de Recife quer saber sobre a obrigação tributária principal. Desta maneira, quais são os enunciados? Vamos lá, acompanhe comigo as alternativas. Alternativa A diz que obrigação principal é aquela cujo cumprimento o fisco deve exigir em primeiro lugar, sob pena de ocorrência de responsabilidade funcional administrativa. Então vejam, na letra A diz que a obrigação principal, ela tem que ser exigida primeiro sob pena de responsabilidade funcional administrativa. Letra B. Diz que a obrigação acessória é aquela cujo cumprimento antecede ao de todas as demais, dentro de determinado período e no mesmo exercício financeiro. Então diz que a obrigação acessória deve acontecer antes de qualquer outra. Alternativa C. A obrigação principal é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador e que tem por objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Alternativa D diz que a obrigação principal é a mais importante de todas as obrigações acessórias, embora seu adimplemento não precise ocorrer necessariamente antes do adimplemento das obrigações primárias. E na letra E, diz que a obrigação principal é aquela cujo cumprimento o fisco deve exigir em primeiro lugar sob pena de ocorrência de crime funcional. Bom, meus caros, nós temos aqui 5 alternativas para julgarmos qual é a alternativa correta nos termos exigidos pela FCC neste concurso para a Prefeitura de Recife. Bom, me parece que, de uma maneira muito clara, eu acredito que você também deva ter percebido isso durante a leitura das alternativas, nós temos, das 5 alternativas,
4 alternativas que seriam facilmente descartadas. Porque em 4 das 5 alternativas, nós não temos qualquer situação de condizência com o que demonstra o Código Tributário Nacional no tocante à obrigação tributária. Novamente, eu quero reiterar. Para respondermos esta questão, nós temos que ter em mãos o artigo 113 do Código Tributário Nacional. E como a questão versa sobre obrigação tributária principal, nós temos que ter em mãos o artigo 113, parágrafo 1º. O artigo 113, parágrafo 1º diz assim: a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. Tem por objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Com esta visão, agora nós vamos voltar para as 5 alternativas, descartarmos as incorretas e vermos qual é a alternativa que o candidato deste concurso público deveria ter assinalado. Vamos lá voltar para a alternativa de letra A. A alternativa de letra A diz que obrigação principal é aquela cujo cumprimento o fisco deve exigir em primeiro lugar, sob pena de ocorrência de responsabilidade funcional administrativa. Meus caros, aqui não há nada que justifique esta alternativa de letra A. E também não se exige, não há que se falar, portanto, que a obrigação principal de pagar deve acontecer primeiro, até porque isto dependerá do tributo. Existem tributos em que há necessidade de declararmos para depois pagarmos. Desta maneira, não há que se falar em correta alternativa A. A alternativa A, portanto, está errada. A alternativa B diz que a obrigação principal é a obrigação acessória cujo cumprimento antecede ao de todas as demais, dentro de determinado período e no mesmo exercício financeiro. Aqui a própria questão está chamando obrigação tributária de obrigação acessória, cujo cumprimento deve ser feito antes de todas as demais. Ora, nós também temos aqui um enunciado que não condiz com a realidade. Letra C. A letra C diz que obrigação principal é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador e que tem como objeto o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Pois bem, o que nós temos na letra C é exatamente o que traz o artigo 113, parágrafo 1º do CTN. O artigo 113, parágrafo 1º do CTN, ele traz o que é uma obrigação tributária principal e a alternativa C, portanto, condiz exatamente com o que diz o 113, parágrafo 1º. Desta maneira, afirmo que a alternativa correta é a alternativa de letra C. Mas continuemos analisando as demais alternativas. A alternativa de letra D diz que obrigação principal é a mais importante de todas as obrigações acessórias, embora seu adimplemento não precise ocorrer necessariamente antes do adimplemento das obrigações primárias. Ora, aqui a alternativa está chamando a obrigação principal de obrigação acessória. Nós sabemos que cada qual possui um objetivo, uma finalidade, portanto, a alternativa D está errada. E, por fim, nós temos a alternativa de letra E, que diz que obrigação principal é aquela cujo cumprimento o fisco deve exigir antes, em primeiro lugar, sob pena de crime funcional. Ou seja, aqui nós também temos uma afirmação incorreta na letra E.
Desta maneira, meus caros, aquele que participou deste concurso, ele deveria ter assinalado como correta a alternativa de letra C, porque a alternativa de letra C, ela demonstra claramente o que é uma obrigação tributária principal. E mais, ela está dizendo exatamente o que externaliza o artigo 113, parágrafo 1º do CTN. Portanto, alternativa correta, alternativa de letra C.